Agora que a gente viu convolução, a gente vai ver outras camadas. A gente vai ver agora pooling e as camadas conectadas e falar um pouco do aprendizado e tudo mais. Então o que é o pooling? O pooling é uma subamostragem. A gente vai colher a nossa pilha de imagens. A gente vai escolher o tamanho de uma janela, normalmente é 12 ou 13, porque a gente não quer perder muita informação. Escolher um intervalo, que é o intervalo que essa janela ela vai pular na imagem. A gente vai mover essa janela sobre as nossas imagens filtradas, como a gente faz com a convolução. E de cada janela a gente vai retirar o maior valor. Pode ser o maior, pode ser a média, nesse caso é o maior. Então como isso funciona? A gente tem a nossa janelinha aqui, a gente vai tirar o máximo e vai colocar numa outra imagem, que é menor. Então, para cada 4 pixels, a gente vai escolher o maior valor. E a gente vai fazer isso pulando de 2 em 2. Nesse caso é 1. A gente vai pular 1, vai pegar 4 pixels, vai escolher o maior valor e vai passar para a nossa próxima imagem. E a gente vai fazendo isso até preencher a nossa imagem. Então essa é uma operação de pooling, de subamostragem. A gente quer diminuir um pouco a imagem, que é para melhorar o processamento. A gente não quer todos os valores, até porque eles podem não ser importantes. A gente vai aplicar isso mais uma vez em todas as nossas imagens empilhadas. A gente tinha a nossa entrada, que era só o X. Aí a gente passou uma camada de convolução. E agora a gente está passando uma camada de subamostragem. E a mesma coisa, a gente está diminuindo. O que antes era 7x7 a nossa imagem, agora é uma imagem 4x4. Diminui um pouquinho o processamento, perde um pouco de informação, mas a gente ganha em velocidade de processamento. Depois disso, a gente tem uma outra camada, que é a função de ativação. Ela mantém a matemática estável, alterando um pouquinho os valores. Então, no nosso caso, o que a gente quer? Quando essas camadas elas são empilhadas, às vezes os cálculos ficam estranhos, aí o teu computador não aguenta. E as funções de ativação elas servem para manter isso tudo estável. Essa função de ativação que a gente vai usar agora, ela muda tudo que é negativo para zero. E a função de ativação também serve para aproximação, para o teorema de aproximação universal, mas isso é um negócio que a gente não vai falar aqui. Como é que funciona a função de ativação? A gente não vai aplicar em janelas, a gente aplica imagem por imagem, normalmente, obrigatoriamente, depois de uma função de convolução. A gente vai ter o resultado da convolução e vai usar uma função de ativação. Nesse caso, a gente vai usar uma função de ativação que, se o valor for maior que zero, ele fica igual, e se for menor que zero, ele vira zero, que é uma Rectified Linear Unit. E a gente vai fazer isso pixel por pixel. Primeiro a gente mantém, segundo é menor que zero, então vira zero, e a gente vai fazendo isso com toda a imagem. Tudo bem? Também é uma camada. Então, essa nossa pilha de imagens que acabou de passar por uma convolução, ela vira uma pilha de imagens livre de valores negativos. Isso ajuda a manter a estabilidade, para que os cálculos eles não comecem a perder o sentido depois de algumas operações. E depois que tem essas camadas, como eu já tinha comentado, elas podem ser empilhadas. A saída de uma camada vai ser a entrada de outra. Então essas camadas não vão ser aplicadas sempre na tua entrada. Então tu vai ter a tua imagem, que no nosso caso é o X, aplicou a convolução, aplicou a ativação e aplicou o pooling. Aí tu vai ter o teu resultado, depois dessas 3 camadas, de uma imagem um pouquinho menor, mas que já passou por essas ativações, por esse processamento. Então, nesse momento, a gente tem a nossa imagem principal, entrada, a gente pega pequenos pedacinhos, que a gente chama de máscara, que se representam padrões da imagem. Depois que a gente passa todos eles através de uma operação de convolução, a gente vai usar uma função de ativação que serve para normalização, para estabilizar um pouco a matemática, para que as coisas não percam o controle dentro do computador. E depois disso a gente vai diminuir um pouquinho esse processamento. A gente vai diminuir as imagens. E quando a gente faz isso, com repetidas vezes, a gente chama isso de empilhamento profundo. E daí o nome Deep Learning, aprendizado profundo. Porque tu pode pegar essas camadas e elas podem ser repetidas várias vezes. Então tu vai ter uma convolução, uma ativação, pooling, convolução, ativação, pooling.
E tu pode ir repetindo esses blocos várias vezes, que tu vai aprender novos padrões da tua imagem. Tu vai inferir novos padrões da tua imagem. Então aqui no caso a gente aplicou isso várias vezes e a gente chegou no final, que é aquelas nossas 3 imagens. Lá do começo elas foram aplicadas transformações e chegou em 3 imagens bem menorzinhas, mas que elas têm os valores que foram inferidos a partir da tua imagem principal, a tua entrada. Aí quando chega no final de tudo isso, que a tua imagem está pequena, que tu acha que tu já pegou tudo que tu podia dela, a gente vai usar uma camada totalmente conectada. A gente vai fazer com que cada valor desses vire um voto. Então primeiro a gente vai tirar a espacialidade, uma operação que a gente chama de flattening, que é para a gente esticar tudo, vai virar tudo um vetor unidimensional, que é para a gente poder computar cada valor como um voto para escolher se é x ou é círculo. Então, cada voto desse, sendo x ou sendo círculo, vai ter uma força. Então, esse voto também ele vai se juntar com a força para poder dizer se uma determinada imagem x ou círculo. Nesse caso aqui, a gente vê a força como essas setas. Quanto mais espessas as setas, mais forte esse voto para ser x. E aqui nesse caso, quanto mais espessas, mais forte esse voto para ser círculo. E no final das contas, esses valores eles vão ser usados para definir se é x ou se é círculo. Então a gente vai pegar esses aqui que estão marcados em azul, que são os mais fortes, porque eles vão decidir mais a nossa decisão, né, se é x. E a gente vai somar e vai tirar a média, né? Que nem a gente fez na convolução. E aqui a gente vai ter 0,92. Então, mais de 90% de chance da imagem ser um x. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar os votos e a força para ver se é círculo. E a gente vai ter 0,51. Essa força ela costuma ser chamada de peso. E é também uma nomenclatura que a gente vai carregar ela um pouquinho quando a gente for falar de aprendizado. Então aqui a gente tem as duas probabilidades, 92% e 51%, para ver se é x ou é y. Como a gente sabe que 92 é maior que 51, a rede sabe que é mais chance de ser x do que círculo. E ela vai escolher o x. A gente vai representar essa operação com essa imagem aqui, uma rede neural mais simples. E também podem ser empilhados. É uma característica muito interessante de redes neurais, sendo elas convolucionais ou não, é que pode empilhar várias camadas de diferentes tipos. E colocando tudo junto, mais uma vez, a gente tem agora uma rede neural completa, uma CNN completa. Convolução, ativação, pooling, convolução, ativação, pooling, camada totalmente conectada e camada totalmente conectada, para no final a gente ter a votação. 0,92 para o x e 0,51 para o círculo. E aí a gente tem o resultado. A gente conseguiu, não comparando diretamente, mas usando pequenos pedaços da imagem e fazendo isso repetidas vezes, em várias operações sequenciadas, a gente consegue fazer essa votação. Ver se o resultado é x ou é círculo de uma forma robusta. Esse tipo de rede neural, esse tipo de aprendizado, ele costuma ser muito robusto aqueles programas que a gente viu no começo, de translação, rotação, escala, espessura, posição na tela, se está dobrado verticalmente, horizontalmente, tudo depende de como tu organiza a tua arquitetura e como tu faz o aprendizado. Que é justamente o nosso próximo ponto. De onde vieram os números que a gente usou? A gente começou o nosso exemplo já com todos os números prontos. A gente tinha os números do filtro e a gente tinha os números dos votos no final. Mas como é que saiu esses valores de nossas máscaras, de nossos kernels? Como é que saiu esse peso dos votos? Daqui para frente, tanto os valores nas máscaras e os pesos dos votos são a mesma coisa para nós, que é os pesos. De onde vieram esses números mágicos para definir os pesos? A resposta é a retropropagação, que é backpropagation.
A gente vai usar aqui só backpropagation, porque retropropagação não é um termo muito utilizado, e backpropagation é algo que tu consegue até pesquisar melhor, se for procurar, foi mais a fundo para ver como funciona. Mas a gente vai ver aqui o funcionamento geral. Como é que funciona o algoritmo de backpropagation? Então, o backprop ele funciona da seguinte maneira. Quando chega lá no final, que tu já tem o resultado da tua votação, tu vai calcular o erro. E qual é o erro? É a resposta certa, é a diferença da resposta certa com a tua resposta predita. Aqui é uma operação de subtração, mas é a diferença. Tu tem que ter um modo de calcular a diferença. Esse é um modo simples, só para a gente ver aqui no exemplo. E como é que a gente faz isso? Quando chega lá no final, tu tem que saber qual é a tua resposta certa. Tu tem que saber se a imagem que tu entrou é X ou é círculo. Então essa é a fase do treinamento. Na fase do treinamento, tu tem que saber. Na fase de inferência, depois que tu já tiver a tua rede, tudo bem, tu pode só usar os valores. Mas no treinamento, para usar o backpropagation, tu tem que ter a tua entrada, que é a tua imagem, e tu tem que dizer se ela está certa ou errada dentro do teu contexto. Então a resposta correta, tu vai dizer que ela é 1. Então tu quer que ela seja 100% certa, que ela tenha 100% de certeza. No nosso caso, a gente conseguiu 92% de certeza. Então o nosso erro ele é pequeno, é 0,08. Só que o que acontece? Não, tu não só usa a resposta certa, afinal, tu está calculando o erro, tu também vai usar a tua resposta errada. Toda resposta errada ela é adicionada um zero. Só que no nosso caso a gente preveu que era 51%. Isso é um erro grande. Então é 0,49 de erro. Tem 49% de chance de estar errado. E no final, tu vai somar todos esses valores e tu vai ter o erro total da tua rede. Então, tu errou um pouquinho a tua resposta certa e tu errou muito a tua resposta errada. E tu vai usar esse erro para voltar ele para a rede toda. Por isso que é retropropagação. Tu vai propagar o erro para trás. Tu vai usar o erro lá no começo, lá no final da tua rede, ele vai chegar lá na primeira convolução, e nesse processo tu vai atualizar todos os pesos, sejam os votos da tua camada totalmente conectada, ou sejam os valores que tu vai usar nas tuas máscaras para aplicar as tuas convoluções. E como é que isso é feito? Esse foi um objetivo de pesquisa durante muitos anos, e o que tem funcionado bem é o método gradiente. Algumas pessoas chamam de gradiente descendente, mas o nome em inglês é gradient descent. Cada pixel da máscara e peso na votação, tu vai ajustar ele. Ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, e tu vai ver como o erro muda. Então tu tem que ter muitas imagens, e para cada imagem tu tem que saber o valor. E cada vez que tu entra com uma imagem, tu vai mexer um pouquinho. Então esse teu valor, ou ele vai um pouquinho para cima, ou ele vai um pouquinho para baixo. E ele vai ver o quanto ele está errado. Quando tu passa a tua primeira imagem, ele errou muito ou errou pouco? Se ele errou pouco, ele sabe que ele está mexendo no lugar certo, então ele vai continuar mexendo ali. Se depois que tu mexeu ele errou mais, ele sabe que a rede sabe que tu mexeu errado, então não vai mais para esse lado. Então o método gradiente ele é um método matemático comprovado para tu encontrar um valor mínimo dentro de uma função, ou um valor máximo. No nosso caso é o gradiente descendente, né? Ele está descendo. Tu quer minimizar o erro. Então tu quer valores que tu vai estar diminuindo o erro lá no final. O teu objetivo é que o teu X ou o teu círculo seja 1 na resposta certa e 0 na errada. Quanto mais perto disso, melhor. E para chegar nisso, a gente tem um monte de hiperparâmetros, como a gente viu. A gente tem na convolução o número de máscaras que tu vai usar e o tamanho delas. Porque nem todas as imagens elas vão ter o mesmo tamanho e nem todas as camadas precisam ter o mesmo número de máscara, o mesmo tamanho de máscara. Na camada de submostragem de pooling, tu vai ter o tamanho da janela e tu vai ter o intervalo que a janela vai saltar para tu poder pegar aqueles valores. E numa camada totalmente conectada, tu tem o número de neurônios, o número de votos. Tudo bem? E quando tu tem todas essas informações, número de camadas, número de neurônios, número de máscaras, valor de máscara, isso e aquilo, tu monta uma arquitetura. Então tu vai ter quantas camadas, o tipo delas e a ordem delas. Quando tu tem uma combinação disso tudo, a gente chama de arquitetura. Tem algumas arquiteturas muito famosas que ganharam prêmios porque elas conseguiram resolver problemas difíceis. A gente não vai entrar em detalhe nelas aqui, mas quando tu consegue fazer uma estrutura dessa, tu tem uma arquitetura.
Essa é a nomenclatura certa. E apesar de a gente ter usado um exemplo de imagens e círculos, não é somente para imagem. Qualquer informação que tu consiga dispor de forma espacial, seja 2D, 3D ou 4D, tu pode aplicar uma rede neural convolucional. Então, essas coisinhas juntas são melhor relacionadas. Essas coisinhas juntas. Quando tem coisas juntas que são melhor relacionadas do que essas coisas que estão distantes espacialmente, tu pode usar uma rede neural. Numa imagem, tu tem uma coluna de pixels e linha de pixels. É importante saber quais são os teus vizinhos. Porque só tem um X ou um círculo, né? Se tem continuidade. O X ou o círculo. No som, tu pode pegar a tua estrutura de som e converter num espectrograma. Aí tu transforma numa imagem. Mas mesmo sem converter, tu tem os teus canais de som. Que eles são baseados no tempo. Eles têm uma linearidade temporal e a intensidade em cada uma dessas bandas de frequência, nesses canais de frequência. Então, a organização espacial importa. E se importa, tu pode usar CNN para aprender. Tu pode usar também um texto, porque tu também tem essa estrutura espacial. Tu tem as palavras e tu tem posições em sentenças. E tu pode usar uma rede neural também para isso. Mudando um pouco as arquiteturas tradicionais. Para cada um desses tipos, tu tem uma rede neural que já quebrou muitos recordes de outros métodos tradicionais. Então, texto, imagem, sons, tudo já tem uma rede neural que resolveu um problema muito difícil em algum momento. E provavelmente hoje ainda é muito utilizado. Mas também tem limitações. Uma CNN ela só captura padrões espaciais e locais nos dados. Justamente porque tu está usando máscaras pequenas que elas vão passar por toda a imagem. Então tu vai pegar sempre pequenos padrões. E no final, quando tu for usar o método gradiente, o backpropagation, a rede vai aprender esses padrões sozinha. Tu tem que dizer nada para a rede. Isso é uma vantagem em relação aos métodos clássicos. Por mais que seja uma limitação, também é a maior força, porque tu está aprendendo esses padrões de forma sozinho. Né? Tu não tem que dizer nada para a rede. Tu tem que dar as imagens, tu tem que dizer se está certo ou errado, e todo o resto ela mesma vai fazer. Se os dados não podem se parecer com uma imagem, não tem uma estrutura espacial, tu não consegue usar uma CNN. Ela não é útil e às vezes até atrapalha. Por exemplo, tu tem lá um CSV, nome, idade, endereço, e-mail, compras e cada linha um consumidor. Se tu mudar essas colunas ou se tu mudar linhas, não muda nada de espacialidade. Então, tu não pode usar uma CNN porque tu vai usar as convoluções e as convoluções aprendem um padrão espacial. Então, tu vai aprender um padrão que não existe. A regra de ouro é, se esses dados continuam úteis depois que tu mexe, ou coluna ou linha, tu não pode usar uma CNN. É simples. Então, resumindo isso tudo, CNNs hoje elas são muito boas para encontrar padrões e usá-las para classificar imagens. Só um parêntese aqui, quando tu usa um método clássico que tu tem que extrair características, tu tem que saber o que tu está fazendo. Tu tem que ter um especialista do lado que vai te dizer o que é que tem na imagem, o que é importante, e aí tu vai lá treinar um método. A maior vantagem de tu usar uma CNN é justamente que tu não precisa disso. Se tu tem um monte de imagens e ela tem um padrão, pode ser cachorros, gatos, flores, automóveis, qualquer coisa que tu consiga, um monte de imagens e um monte de labels, categorias para dizer se é cachorro, se é gato, se é humano, se é carro, se é violão, qualquer coisa. Se tu tem um monte de imagens e cada imagem já tem uma categoria, tu pode usar uma CNN e tu não precisa de um especialista, porque ela mesma vai aprender esses padrões sozinha. Então, é um método muito bom para encontrar padrões e usar eles para classificar a imagem, para dizer se a minha imagem é algo ou não é, para dizer se a minha imagem é diferente de outra ou não é. A gente viu aqui um caso só que é de classificação, mas pode ser usado para muitos outros. Isso aqui só foi uma introdução simples. Aqui tem uma lista de algumas ferramentas, com destaque para o TensorFlow e PyTorch, que tem apoio tanto do Google quanto do Facebook. Então são ferramentas que são usadas de forma muito extensiva. O Café, a CNTK, Deep Learning 4j, o Tiano são utilizados, mas não tem tanto apelo comercial. Às vezes você não consegue passar o teu modelo treinado para o celular e tem umas limitações. Mas está aqui os links para quem quiser conhecer um pouco mais.
Para quem quiser entrar mais detalhes sobre isso, tem um artigo excelente na Nature dos ganhadores do ACM Awards. Então, para quem puder dar uma olhadinha, veja lá o ACM Turing Awards. Veja lá esse artigo, ele é muito bom, ele não é muito longo, ele é um pouco denso, mas é uma leitura que vale a pena. Tem também aqui as notas de classe do Stanford CS231N, que é Convolutional Neural Networks for Visual Recognition, que é basicamente uma disciplina inteira em Stanford só para falar sobre redes neurais convolucionais para reconhecimento de imagem. Então ele vai tratar todos esses assuntos aqui que eu passei esse tempo falando em um semestre de aula. Eu tive a chance de assistir essas aulas que estão no YouTube, são 16 se eu não me engano, e muito bom para quem quiser realmente se aprofundar. Tem embasamento teórico forte, várias coisas que eu pulei aqui eles tratam com muita atenção, fazem a conta contigo na ponta do lápis. É muito interessante para quem quiser realmente aprender isso de verdade. Para quem quiser uma intuição mais visual, tem o Three Blue, One Brown, com uma série de 4 vídeos sobre Neural Networks. Não fala especificamente de convoluções, fala de redes neurais, mas é interessante que tu ganhe uma intuição extra, principalmente sobre o backpropagation, que lá é muito bem explicado. Então, para quem puder dar essa oportunidade, são 4 vídeos, acho que no total deve dar um pouco menos de 1 hora, se tu assistir os 4. É algo que vale a pena, pelo menos para tu ter essas intuições que eu falei aqui mais rapidamente, de uma forma mais detalhada. Tudo bem?